não será cumprido. Meu nosso convidado aqui no estúdio para debater esse assunto é o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Nicolau Lopianes. Boa tarde. Boa tarde. Essa nova lei da adoção, ela realmente tem dado resultado? Já tem dado resultado? Ela começa a apresentar os seus primeiros efeitos positivos, na medida em que procura, dentre outras situações, agilizar a análise da permanência dessas crianças em abrigos. Mas é muito recente, né, para já ter resultados assim? Nós estamos com as primeiras reavaliações propostas pela lei, tendo início agora. Então, nós vamos precisar ainda de alguns dias, em torno de 90 dias, para podermos ter os primeiros resultados efetivos desse mutirão, né? Como é que na prática está sendo esse mutirão que começou terça-feira? Houve uma reunião no dia 16 de abril do corrente ano, pela Corregedoria Nacional de Justiça, com os coordenadores de infância e juventude de todos os tribunais estaduais e do DF. E ali foi proposta essa mobilização nacional, no sentido de que a situação pessoal, processual e procedimental de todas as crianças acolhidas no Brasil fossem revistas num tempo razoável para que nós possamos garantir os direitos mínimos dessas crianças. E o primeiro foco é analisar quais dessas crianças necessitam realmente permanecer no abrigo. Porque o direito primeiro da criança é ser criado, viver com a sua família, né? Então nós vamos, nesse trabalho, observar essa situação, quais as crianças que devem permanecer no abrigo, quais as que podem retornar para a sua família e quais que, infelizmente, que não poderão ter esse retorno, e aí o Ministério Público deverá propor a ação de destituição do poder familiar e essas crianças serem colocadas em uma lista de adoção. Mas o objetivo primeiro é resgatar esse tratamento digno que as crianças têm direito, a sua reintegração familiar. E temos aí vários parceiros nesta empreitada. As coordenadorias de infância, o Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB, as secretarias de saúde, de educação, enfim, todo um pool de órgãos, de organismos e pessoas dedicados a esse trabalho. São quantos abrigos em todo o país? Nós temos hoje em torno de 1.488 abrigos no Brasil, com praticamente 15 mil crianças e adolescentes cadastrados. Vão ser analisados em 90 dias, né? Exatamente, porque os juízes de vara de infância ou os juízes com competência nessa matéria de infância e juventude, junto com as suas equipes interdisciplinar, junto com esses outros personagens, farão a análise daquelas crianças que estão sob a sua jurisdição. As condições físicas dos abrigos também serão analisadas? Também. Os equipamentos serão analisados, as situações físicas, a forma de tratamento dessas crianças, o atendimento de um modo geral que elas vêm recebendo. Tudo isso será objeto dessa análise. Aí vocês vão consultar, lógico, as crianças, conversar com os adolescentes e tudo. Tem uma equipe de psicólogos também, né? É importante deixar bem registrado que uma das grandes carências hoje na infância e juventude é o maior número de profissionais nessa equipe interdisciplinar. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, por aí afora. Mas nesse trabalho, nessa mobilização, esses profissionais estão atuando e foi sugerido pela Corregedoria Nacional de Justiça, através da Instrução Normativa número 2, a elaboração de parcerias com universidades, com conselhos regionais dessas áreas, para que possam suprir essa deficiência para a realização dessa mobilização. Embora também já tenha sido recomendado aos tribunais que esses cargos sejam providos ou criados aonde necessário, para que as varas de infância tenham as profissionais necessários. Nós temos uma pergunta das ruas, vamos lá? Boa tarde, meu nome é Daniela, sou operadora de telemarketing. Eu gostaria de saber se a guarda de uma criança, mesmo sendo de uma família de baixa renda, se impede que ela vá para um abrigo. Nós temos, por disposição expressa do ECA, que a pobreza material não é motivo para a perda da guarda ou de qualquer poder familiar dos pais em relação aos filhos. Então não tem nenhum perigo? Não tem. E essa história da idade, né, quer dizer, nos abrigos, é um problema, né, quer dizer, todo mundo que quer adotar quer uma criança menorzinha, um bebezinho. E como lidar com isso? Nós precisamos primeiro deixar claro que a adoção
ela é a última razão de todo esse trabalho, né? Nós devemos sempre privilegiar a reintegração da criança na sua família de origem, na sua família extensa e, em segundo caso, uma família substituta. Realmente há uma preferência em se adotar recém-nascidos ou crianças com idade até 3 anos, preferencialmente do sexo feminino, de cor branca, que não porte nenhuma doença. E isso dificulta, porque as pessoas que estão aptas a adotar, quando elas traçam esse perfil, elas são muito seletivas. E isso nós precisamos até trabalhar, em termos de cultura, a quebra dessa preferência. E o objetivo de vocês é justamente, e principalmente para tirar essas crianças do abrigo, é justamente procurar a família biológica, primeiro. Depois, em último caso, a família adotiva. Em último caso, a adoção. Outra pergunta das ruas. Eu sou o professor, meu nome é Cláudio. Eu gostaria de saber o que acontece com os abrigados que atingem a maioridade. O adolescente, ao atingir os 18 anos, ele é desligado do abrigo. E essa é uma situação também de extrema preocupação e muitas vezes constrangedora, porque na maioria das vezes ele não foi preparado para esse desligamento e também muitas vezes não foi preparado profissionalmente, não foi preparado até a sua questão de amadurecimento para viver dali para frente sozinho. E muitas vezes não tem nem para onde ir, né? Isso é muito comum e é uma situação que preocupa a todos nós, porque você não pode simplesmente abrir a porta do abrigo e dizer para ele, agora vá, que o mundo te espera. Mas você também tem o impedimento de deixá-lo ali, porque atingiu a maioridade. E o que faz, então? Ele vai ficando normalmente? A cada caso concreto deve-se buscar a solução que melhor atenda à questão da dignidade da pessoa humana. Mas é uma solução, muitas vezes, traumatizante. Mas pode ficar no abrigo, né? Em situações excepcionais, provisórias, ele acaba permanecendo. Outra pergunta das ruas. Sou professora Ana Maria e gostaria de saber de uma coisa. Já que existe tantas crianças em abrigo, não seria melhor facilitar o processo de adoção? Com essa nova lei, a tentativa é essa, né? Nós precisamos sempre reforçar, né, que a adoção é a última razão. Nós precisamos, todos os órgãos de poder constituído e a sociedade organizada, propiciar que as crianças possam conviver na sua família. Num último momento, sim, partir para a adoção. Agora, o processo de adoção, ele é até relativamente simplificado, mas a responsabilidade de se extinguir um vínculo e se criar um outro é de extrema responsabilidade, é uma coisa que não pode demandar uma situação muito afoita. E há uma certa demora em determinados processos, baseado no número de processos que circulam naquela vara, na falta das equipes interdisciplinares para fazerem os devidos estudos, na própria situação, que nós dissemos agora há pouco, cultural, de se desejar adotar crianças num certo perfil. Então, tudo isso demanda um certo prolongamento, porque a decisão é uma decisão que tem que buscar sempre atender aos melhores interesses da criança e do adolescente. O foco hoje, quando nós falamos em direito de infância e juventude, é sempre preservar e garantir, no primeiro momento, os direitos da infância e da juventude. Muito obrigada pela sua participação e sucesso aí no trabalho.